Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou esteticista e o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês alguns conhecimentos na minha área, dar dicas de beleza, de produtos. Vamos interagir e falar sobre vários assuntos. Se você, assim como eu, é uma mulher que ama essa área da beleza, vamos interagir, vamos compartilhar, vamos trocar conhecimentos e experiências. E também vocês podem colocar aqui embaixo dúvidas e sugestão também de temas que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Não só na área de estética, mas assuntos relacionados ao nosso dia a dia, a nossa rotina como mulher, como mãe, como empreendedora. Então, se esse canal está sendo útil para você, já compartilha também com suas amigas. Vem, gente, também falar, deixar uma palavra para vocês, né, antes de tudo, uma palavra que está no meu coração, falar sobre o poder da gratidão na nossa vida. Gente, a gratidão ela tem um poder extraordinário na nossa vida. Eu falo isso porque eu consigo ver minha vida antes e depois de me tornar uma pessoa grata. Pode reparar, toda vez que a gente murmura, reclama, a gente só anda para trás. Então eu aprendi a ser grata nos mínimos detalhes. Se você tem saúde, se você tem emprego, se você tem uma casa para morar, se nada tem te faltado, né? Se você já tem o básico para viver, você é mais do que vencedora. Então você já tem motivo aí para ser grata a Deus. Toda vez que nós somos gratos, né, simplesmente por acordar, por ter pernas e braços, né, ter todos os membros perfeitos no corpo, por a gente ser perfeita, né, esteticamente, no corpo, físico, a gente não tem nenhuma deficiência, né? Graças a Deus, a gente tem saúde, então já é um motivo grande para ser grato. E olha que tem pessoas que têm muito menos, pessoas que estão doentes, pessoas que são deficientes, pessoas que estão no leito de um hospital querendo ter a saúde que você tem. E muitas das vezes essas pessoas são mais gratas do que nós. Então vamos sempre pensar que existem pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa e que ainda assim eles não reclamam, que ainda assim eles têm esperança, que ainda assim eles têm fé. Então a gente tem que fazer também diferente. A gente tem que ser grato a tudo. A minha vida era uma quando eu murmurava e minha vida se tornou outra depois que eu comecei a ser grata. Eu aprendi a ser grata a Deus até mesmo nas lutas. A palavra de Deus fala pra gente ser em tudo dar graças, né? A gente tem que ser grata em tudo, porque todas as vezes que a gente está passando por um processo doloroso, por uma luta, uma provação na nossa vida, a gente tem que agradecer a Deus porque Ele está permitindo para o nosso crescimento. Deus nunca vai permitir uma luta na sua vida para você cair, para você andar para trás. Só que a gente anda para trás quando a gente tem o hábito de reclamar, de murmurar. Uma das coisas que é abominável aos olhos de Deus é a murmuração. Tanto que eu aprendi a ser grata que eu não consigo mais ficar perto de pessoas que murmuram. É como se aquela energia toda viesse para cima da gente. Então, realmente a gente atrai coisas ruins quando a gente não consegue ser grato, quando a gente reclama de tudo, quando a gente só olha para as coisas ruins. Até de uma provação, de uma luta, eu aprendi a olhar pro lado bom. Eu aprendi a agradecer a Deus por aquela luta, porque eu tenho certeza que quando ela terminar eu vou ter adquirido experiência, maturidade, eu vou ter adquirido coisas valiosas, né? Que Deus permite a gente passar pela prova. É para isso mesmo, é para o nosso crescimento. Se a nossa vida fosse só um mar de rosas, a gente não queria amadurecer, a gente não queria ter experiências para compartilhar com as outras pessoas, né? A gente não queria ter a força que a gente tem. Então, toda a força que eu tenho hoje é devido às lutas e provações que eu passei na minha vida. E em todas elas eu fui mais que vencedora, porque Deus estava comigo todo o tempo. Então, independente de religião, né? E não importa a sua religião, nós temos que ter essa fé em Deus, agir de acordo com a palavra dele, procurar ser grata em tudo. Vamos agradecer pelo pão de cada dia que não tem faltado, vamos agradecer pela saúde, vamos agradecer porque nós temos todos os membros do corpo, nós temos 2 pernas para correr atrás, para trabalhar, nós temos 2 braços para ir, para fazer, para trabalhar, para colocar em prática as nossas tarefas, né, do dia a dia. Nós temos saúde, graças a Deus. Tem pessoas que estão torcendo para passar essa luta, essa fase de enfermidade. Tem pessoas que, mesmo não tendo saúde, mesmo faltando, mesmo tendo pouco, elas agradecem. E às vezes elas estão querendo ter a saúde que nós temos. E nós estamos aí reclamando, né?
Então a gente pode se levantar, a gente pode trabalhar. Hoje em dia não existe desculpa, né, para quem quer trabalhar, quem quer correr atrás, porque existe várias áreas, várias possibilidades para a gente poder empreender, buscar o nosso retorno financeiro, levantar da cama, levantar do lugar de acomodação e ir atrás do nosso sonho, do nosso objetivo, porque não existe desculpa para isso. Se Deus já te deu saúde, já te deu uma vida, que a gente acorda todos os dias, é um novo fôlego de vida que Deus nos dá. Ele já tem nos guardado, já tem nos cuidado, já tem protegido e já tem provido, né, tudo que a gente precisa na nossa vida. Então, tudo Deus já tem dado. O restante a gente pode correr atrás, né, e buscar dele capacitação, buscar dele direção, buscar dele luz, né, para que a gente possa vencer os nossos obstáculos do dia a dia. Se você não aprender a ser grato no pouco, não aprender a olhar para o pouco que você tem e começar a agradecer e glorificar o nome de Deus, Deus nunca vai te colocar no muito. Porque ainda que Ele queira te colocar no mundo, no muito, você nunca vai ser feliz. Mesmo que Deus te dê tudo, quando você é uma pessoa ingrata, Deus pode te dar tudo e você ainda vai arrumar uma desculpa para ser ingrato, você ainda vai arrumar uma desculpa para reclamar daquilo que ainda está faltando. Então vamos fazer esse exercício na nossa vida, ao invés de ficar olhando para aquilo que ainda está faltando, que é o nosso objetivo conquistar, porque eu sei que todo mundo tem sonhos, tem planos. A gente não consegue viver nesse mundo, nessa vida sem planejar, sem correr atrás, sem ter uma perspectiva de vida. Mas vamos olhar para aquilo que nós já temos e aí sim agradecer a Deus e ser grato, porque eu tenho certeza que Ele vai te colocar no muito. Se a gente não aprender a ser grato no pouco, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de se sabotar, parar de ficar inventando 1000 desculpas para não correr atrás dos nossos sonhos, Deus não vai te colocar no muito, porque Ele sabe que o dia que Ele te colocar no muito, aí você vai se corromper. O dia que Ele te colocar no muito, aí você vai continuar murmurando. O dia que Ele te colocar no muito, você vai inventar motivos ainda para continuar reclamando. E você não vai estar feliz, não vai estar satisfeita. Então, gente, não é o tanto que a gente tem, o tanto que a gente conquistou. É o que está dentro da gente. Quando a gente é grato nas mínimas coisas, nas pequenas coisas que Deus já tem nos dado, a gente consegue ter momentos de alegria, a gente consegue ser feliz, né? Lógico que ninguém é feliz o tempo todo. A gente tem momentos felizes, momentos de lutas, mas você ter a gratidão dentro de você, todos os dias você vai olhar para algo de bom que Deus te deu, que você já tem na sua vida, e você vai sentir essa alegria. Essa alegria vai ser um combustível para você correr atrás dos seus planos, dos seus sonhos, de chegar em lugares maiores. Mas se você está ainda reclamando, olhando para o pouco, reclamando do que ainda não tem, olhando para aquilo que tem lá fora, que tem na vida do outro, querendo comparar com a sua vida, você não vai sair do lugar. Você só vai sair do lugar se você começar a olhar para dentro da sua vida, começar a olhar para as mínimas coisas que Deus tem feito, porque o cuidado de Deus são nos mínimos detalhes. E Ele cuida da nossa vida todos os dias, toda manhã que a gente acorda, que a gente tem um fôlego de vida, que a gente tem saúde para correr atrás, toda problema, adversidade que aparece no nosso dia a dia que a gente vence, é porque Ele está nos fortalecendo. Então a gente precisa começar a ser grato nas mínimas coisas para que Deus coloque a gente em coisas maiores, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos de acordo com a vontade, com o querer e com a direção dele. E eu falo isso, gente, independente de religião. Não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar do Deus que eu creio. Mas nessa vida a gente precisa ser grato, a gente precisa parar de olhar para o negativo, parar de olhar para aquilo que ainda falta e começar a olhar para aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, começar a olhar para dentro da nossa casa, que graças a Deus nada tem faltado, seus filhos têm saúde, você tem saúde, sua família tem saúde, você tem um teto para morar, você tem vencido, mesmo quem paga aluguel, a gente sabe a dificuldade de todo mundo, mas Deus tem te dado o trabalho, tem te dado a saúde, tem te dado o emprego, né, para que você adquira o seu dinheiro, e você tem um teto para morar, querendo ou não. Tem pessoas em situações muito piores, em hospitais, morador de rua, pessoas que estão no leito de morte, e são pessoas que daria tudo para ter hoje a chance que a gente tem, de ter mais um dia para poder fazer diferente. Então vamos fazer diferente, vamos praticar esse sentimento da gratidão. É um sentimento que traz muita alegria no nosso coração. Quando a gente começa a olhar para aquilo que a gente já tem,
começa a agradecer a Deus, Ele começa a abrir novas portas, novos caminhos, novas janelas, começa a nos dar novas estratégias, né, para que a gente possa correr atrás dos nossos objetivos, de acordo com o querer e a vontade dEle. Então eu digo, gente, que a minha vida mudou depois que eu aprendi a ter gratidão. Gratidão traz uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Eu aprendi a agradecer a Deus pelo não dele. Eu falo com Deus que eu aceito o seu não, eu aceito o seu sim, eu aceito, Deus, a sua vontade, eu aceito a sua permissão. Porque existe o sim de Deus, existe o não, existe aquilo que Deus permite e existe aquilo que é a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender a aceitar tudo isso quando vem de Deus, porque assim a gente quebra menos a cara na vida. Eu falo com Deus que eu aceito as lutas que Ele colocar no meu caminho, porque eu sei que vai me fazer crescer. Eu tenho como isso experiência de tantos e tantos processos difíceis que eu passei na minha vida e que eu tirei bons aprendizados, boas experiências, maturidade. Então, nenhuma luta que Deus me permitiu passar foi para me diminuir, foi para tirar de mim a alegria de viver, foi para tirar o que eu já tinha. Pelo contrário, todas as lutas foi para acrescentar. Então, Deus permite que um filho passe por uma provação, porque ele tem um propósito, ele tem algo que a gente precisa aprender naquele processo, né? Então, Deus está permitindo o nosso crescimento. Uma pessoa que ri de tudo, que tá tudo bem o tempo todo, uma pessoa que não passa por problemas, que não sabe resolver as diversidades da vida, ela nunca vai crescer, nunca vai amadurecer. Então, as lutas são necessárias na nossa vida. Eu aprendi a ter gratidão a Deus até pelas lutas. Eu falo, Deus, muito obrigada por essa luta, porque eu tenho certeza que lá na frente eu vou ter um bom aprendizado. Deus, muito obrigada pelo seu sim. Deus, muito obrigada pelo seu não, porque na maioria das vezes o não de Deus é porque Ele está nos guardando, é porque Ele está nos livrando de algo que poderia acontecer lá na frente. Então, até quando Deus fala não, que a gente pensa que a porta está fechada, a gente pensa que Deus está sendo carrasco, Ele não está. Ele, como pai, Ele está cuidando, Ele está te dizendo um não para o seu bem. Então, eu aprendi a colocar em Deus as minhas vontades, mas que a dele permaneça em mim. Que aquele que não for dele, aquela vontade que não for dele, que for para minha destruição, que Ele venha mesmo me falar um não. Que Ele venha mesmo me mostrar que aquilo não é da vontade dele. Porque tudo que Ele faz é bom e perfeito. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Então, assim, não é questão de religião, é questão do que eu creio. E eu senti de passar também isso para vocês, sobre a gratidão. De falar o quanto mudou a minha vida, a minha história, ser grata. Não quer dizer que eu não tenha problemas, não quer dizer que eu não tenha dificuldades, mas quer dizer que a minha vida foi uma, sem frutos, frustrada, só reclamando e murmurando, sem levantar do lugar para correr atrás dos meus objetivos. E minha vida foi outra quando Deus me despertou para isso. Eu comecei a correr atrás, parar de inventar desculpa. Eu comecei a ser grata pelas lutas, pelas dificuldades, ser grata por tudo. Acordar e ter um fôlego de vida, e ter saúde, ter braços, pernas, ser saudável, já é um motivo de estar agradecendo. Só da gente estar aqui já é um motivo de ser grato. Então, minha vida foi uma antes da gratidão e outra depois da gratidão. Uma coisa que não agrada a Deus é murmuração. Então, vamos parar de inventar desculpas para não correr atrás dos nossos objetivos. Então, gente, seja muito bem-vinda, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a área da beleza, porque aqui a gente vai falar não só sobre a área da beleza, mas qualquer outro assunto que vocês tiverem vontade, né, que a gente fale, pode colocar aqui embaixo, tá? Então sejam muito bem-vindas e até o próximo vídeo.